varão de guerra, Deus forte é o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um que está entrando nesta live. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Boa noite, pizzaria. Pega. Boa noite, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Esperar mais alguns pessoal entrar aí na live. E vamos deixar uma palavra nessa noite. Uma palavra breve de encorajamento. Quem puder compartilhar a live, compartilhe a live. Serei grato. Que Deus os abençoe. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é fiel. Deixar aí fixado a palavra dessa noite. Segunda Crônicas, capítulo de número 20. Eu devia ter compartilhado lá também no WhatsApp, mas tá bom. Eu vou deixar essa live salva. Então, quem não conseguir entrar agora, depois vai conseguir visualizar. Vou fazer bem breve essa live, para que as pessoas depois possam conseguir assistir, né? Live extensa aqui eles não vão querer assistir. Quanto menos tempo, né, eles vão conseguir assistir. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Vou ler somente o versículo de número 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, pois, depois disto, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, que está em Hazatomar, em Egedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, apregoou um jejum em todo Judá. E Judá juntou-se para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, né? Apesar do versículo do capítulo 17 começar a história de Josafá. Josafá é filho de Asa. Asa vai dormir na cidade de Davi, e quem vai suceder Asa é o seu filho Josafá. A Bíblia diz que Josafá anda nos caminhos de seu pai Davi. Ele vai andar na lei do Senhor e não seguindo o costume de muitos de Judá, que se levavam ou se deixava ser influenciado
pelos Baalins. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Josafá ele vai fazer a vontade do Senhor. Ele vai fortificar Judá, ele vai preparar Judá no requisito guerra, no requisito de fortificação contra Israel lá do norte e os seus inimigos ao seu derredor. A Bíblia diz que ele vai fazer aliança que não tem aprovação de Deus com Acabe. Uma certa feita, o profeta Micaías vai repreendê-lo dizendo: certamente se vocês subirem a Ramote de Gileade, morrerão. Ele não deu ouvido à voz do profeta de Deus e vai com Acabe e fez aliança com Acabe e vai para essa guerra em Ramote de Gileade. Neste contexto, Acabe morre para que se cumpra a profecia de Elias. Neste contexto, Josafá quase morreu, mas a mão misericordiosa de Deus deu oportunidade de vida porque ele clamou ao Senhor. Ele estava indo, mas sabia que ele tinha o temor do Senhor. A Bíblia diz que ele retorna para Jerusalém, agora vai ter paz na cidade, vai ter um tempo de pacificação. Mas é no tempo de paz, no tempo de pacificação, que ele vai se fortificar. Mas não é porque está em um tempo de paz que devemos nos acomodar, precisamos sempre estar fazendo a vontade do Senhor. A Bíblia diz que no contexto que acabamos de ler, de 2 Crônicas, capítulo de número 20, vai vir Amon e Moabe e alguns moabitas para pelejarem contra o rei Josafá e a terra de Judá. Quem são os amonitas e quem são os moabitas? Conforme Gênesis capítulo 19, do versículo 36 ao 38. A primogênita e a mais moça, filhas de Ló. Portanto, Amon e Moabe são descendentes de Ló através das suas filhas, a qual está no contexto de Gênesis 19, 36 e 38. A Bíblia diz que agora também estes é aqueles que impediram Israel, quando estava regressando da terra do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida, eles vão impedir Israel de passar, não vai dar passagem para Israel. E a Bíblia diz que é este povo que agora vem para pelejar contra Josafá e todo o Judá. Mas perceba que a primeira reação de Josafá é: temeu Josafá. Ele teve medo, mas ao mesmo tempo ele agora vai buscar ao Senhor. Vai apregoar um jejum, vai apregoar e chamar o povo uma santa convocação para buscar a face do Senhor. Perceba que dentro do contexto a qual estamos lendo, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que ele vai orar. E a sua oração vai totalmente com base nas Escrituras. A sua oração é tão poderosa que ele vai começar a relembrar dos feitos de Deus, quando tirou o povo de Israel com mão forte do Egito e que fez uma promessa a Abraão, seu amigo. E ele vai dizer: não és tu, ó Deus dos céus, dominador de todos os reinos da terra? Não és tu aquele que está acima de todos e de todas as coisas? Ele começa a orar e colocar Deus na posição de Deus, como um Deus soberano, como um Deus glorioso, como um Deus todo-poderoso na batalha. A Bíblia diz que ele vai clamar ao Senhor: olha, nós entraremos no lugar do santuário, porque sabemos que ali tu estás, porque em tempo de guerra, porque em tempo de aflições, porque em tempo de fome, em tempo de peste, temos posto em ti a nossa confiança. A Bíblia diz que ele termina de orar e agora a glória de Deus vai se manifestar no ambiente em que eles estão. O Espírito do Senhor desce, pousa sobre a vida de Jaziel, filho do sacerdote Zacarias, e ele vai profetizar sobre a casa.
e vai dizer para aquele povo que ali está: olha, Josafá, não temas, e tu, ó povo de Jerusalém, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Olha, uma coisa maravilhosa é quando estamos no centro da vontade de Deus e quando oramos e temos a convicção de que Deus é poderoso. Sabe por quê? Porque Josafá estava reconhecendo a sua limitação e ele estava reconhecendo que aquela grande multidão que vinha contra ele iria fazer eles desaparecer da face da terra. Eu aprendo uma coisa através desta palavra, que mesmo que a grande multidão que está vindo contra Jerusalém, contra Judá e contra Josafá está vindo, por mais que o número é grande, eles têm um Deus todo-poderoso. Eles têm Deus. Eu posso dizer que a mesma oração de Ezequias, aqueles que vieram contra nós, só tem o braço de carne, mas conosco está o Senhor, todo-poderoso na batalha. A Bíblia diz que Jaziel profetiza, não temas, ó rei Josafá, e tu, ó povo de Jerusalém, porque nesta peleja não tereis que pelejar. E vede um sinal de Deus, parai, ficai quieto, e vede a mão forte do Senhor, para vos livrar dos vossos inimigos. Mas depois disso vai dar uma ordenança, olha, chama os levitas, os adoradores, e contendo ali a arca da aliança, eles vão adorar a Deus. A Bíblia diz que eles vão fazer ali fileiras, vão estar em ordem, e quando eles subirem sobre a ladeira de Ziz, eles vão começar a louvar ao Senhor. O Salmo de número 136. Quem não conhece o Salmo de 136, versículo de número 1? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para todo sempre. O rei Josafá estava dizendo, olha, louvai na beleza da santidade do Senhor. Depois disso, ainda ele vai se pôr em pé e vai falar com todo Judá para ter certeza. Olha, crede no Senhor Deus e nos profetas e prosperareis. Bom é você crer na palavra do Senhor. Bom é quando você tem confiança na palavra do Senhor. Quando Deus libera lá de cima do céu, Ele assina aqui embaixo, decreta livramento, decreta vitória para a tua vida. A Bíblia diz que agora eles vão adorar, e adorando ao Senhor na beleza da santidade, dizendo que Deus é bom, a benignidade dele dura para todo sempre. A Bíblia vai nos dizer que agora Deus vai confundir os inimigos. Eles vão subir até a ladeira e vai adorar. E quando está vindo Amon e Moabe, eles vão se pôr sobre o monte, e agora Deus vai confundir os seus inimigos, ao ponto dos moabitas entrar contra os moabitas, ferindo uns aos outros. A Bíblia diz que numerosos foram os corpos daqueles que pereceram sobre aquela terra, ao ponto de eles durarem, Judá e Josafá, durarem mais de 3 dias para pegar os despojos, porque foram numerosos os que caíram por terra, porque Deus ele faz coisas extraordinárias. Você quer ver uma coisa? É Deus fazer algo sobrenatural? É quando você tem convicção da sua oração. Porque enquanto você ora com fé, com confiança, Deus vai confundir a mente dos seus inimigos. Deus ele é especialista em fazer coisas extraordinárias. Deus é especialista em ouvir orações. Até porque existe oração, Mateus. A oração ela existe porque Deus determinou que quando tu clamares, buscar Ele, Ele te ouvirá. Jesus disse aos seus discípulos, olha, Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, quando orares em meu nome, tudo o que pedis recebereis. Então, a oração é estabelecida por Deus. Precisamos estar diante de um refúgio de oração. Josafá escolheu se refugiar na oração. E já libero uma palavra para a sua vida. A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse,
falando sobre oração. E oração, ela não só faz que a nossa alma e o nosso espírito esteja sensível, quanto também nos faz ter acesso à presença de Deus. Por isso Paulo escreve aos 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. O segredo da vitória não está no início que você ora, mas sim no término da oração. Quando você ora com fé, quando você ora com convicção de que Deus já determinou a sua vitória. Tem muitas pessoas que acham, olha, eu vou orar a Deus agora e vou receber agora. Calma, não é assim. Existe um tempo, existe um processo determinado por Deus. A oração que você ora hoje, ela está sendo escutada por Deus, mas ela só vai ser executada no tempo certo e na hora certa, até porque Deus prepara o seu coração para receber a grande bênção. A oração é a chave da vitória. Você sempre ouviu isso e sempre vai ouvir. Não tem batalhas perdidas quando estamos voltados ao refúgio da oração. A igreja que ora triunfa, a igreja que busca sempre vai progredir. Se você percebe que a sua vida não está fluindo, não está avançando, é a ausência de intimidade com Deus, é a ausência de oração. Aí você diz, mas Mateus, você tem uma vida constante de oração? Ainda que eu tenha, ainda é pouco. Por quê? Porque nós estamos sempre em guerra entre o espírito e a carne. Tem dias que você está com vontade de orar, tem dias que você está com vontade de buscar, mas tem dia que você não quer abrir a boca, você não quer buscar ao Senhor porque você sente um desânimo, uma tristeza, o cansaço da labuta dos dias a dias. Mas isto nos serve de alerta. Precisamos orar, nem que seja por um certo curto tempo. Não é sobre o quanto podemos orar, mas é o tempo necessário que estamos na presença de Deus. Tem muitas pessoas que acham, eu oro muito tempo, muitas horas, mas as suas orações são repetitivas, e Deus reprova isso. Talvez você ore 1 minuto, já é o suficiente para você receber a sua bênção. Mas vale 1 minuto de oração sincera do que muitas horas com o coração distante do Senhor. Por isso Deus exorta ao povo, em Jeremias capítulo 29, verso 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas firmes que tu não sabes. Então há um tempo determinado para Deus ouvir a sua oração. Existem orações imediatas que Deus responde na hora, mas existem orações que Deus vai permitir o processo passar para você receber a bênção. Precisamos estar em oração. Eu gosto muito, para finalizar, de um escritor chamado Edward MacAndrew. Ele vai dizer que um refúgio de oração faz você frutificar no altar de Deus. Mas quando estamos diante do altar de Deus e não temos um refúgio de oração, os nossos frutos são estéreis, os nossos frutos não têm resultado, os nossos frutos são murchos, secos, reprovados. Mas tenha refúgio de oração no altar do Senhor, e você vai germinar o fruto da bênção, da vitória. E outra coisa, a oração, ela não foi feita primeiramente para pedir. A oração, ela nunca foi feita primeiramente para pedir, mas primeiramente para entregar. Quando você entrega, Deus se responsabiliza do restante. A sua entrega é o que define lá na frente o que Deus vai te recompensar. Saiba disso. A oração pode marcar a sua história. A oração marca ministérios. A oração marca chamados. A oração é a marca da igreja. Porque Cristo, como cabeça da igreja, estava sempre em contínua oração. Para tudo o que fazia, desde designar e escolher os discípulos por debaixo da oração e da revelação do Espírito Santo. Sem oração, você não tem visão, não tem revelação, e sem oração, vou melhorar. O céu vai ficar de bronze por todo o tempo da sua vida.
Mas quando você ora, quando você busca, o céu se abre, Deus se revela, o Espírito desce, se manifesta e revela ao teu coração o que Deus fará. Amanhã se comemora a Reforma Protestante. 506 anos. E esse tempo presente, século 21, 2023, a igreja precisa de reformas. Por que, Mateus, reformas? Voltemos à origem. Voltemos à palavra. Por que, Mateus? Porque estão se levantando mestres, ou melhor dizendo, falsos mestres, hereges, apóstatas, desviaram-se da fé e estão comercializando a palavra. Amanhã se comemora o dia da Reforma Protestante, em que grandes nomes da pré-reforma e da reforma ecoou-se com resistência para combater a mentira impregnada pela a igreja que se corrompeu das escrituras e da origem. Mas saiba que para ter existido a reforma, fora debaixo de oração, de alma se derramando, e do estudo da palavra. E do estudo da palavra. Hoje você tem a oportunidade de alcançar a salvação mediante a graça e a fé em Jesus Cristo. Antigamente, os leigos pagavam indulgências, pagavam dinheiro para ter um pedacinho no céu. Isso não está escrito na Bíblia. Por isso eu ouvi a reforma, para voltar às origens e à centralidade da palavra, pregando aquilo que Martinho Lutero aprendeu quando leu a carta de Romanos capítulo 1, 17. De fé em fé, o justo viverá pela fé, entendendo que a fé em Cristo Jesus é o meio de justificação da minha e da sua vida. Por isso, celebramos a palavra de Deus como verdade absoluta, inerrante, inefável. Voltemos às Sagradas Escrituras. Voltemos ao ministério da palavra e da oração, conforme Atos capítulo 6, versículo de número 4. Tá bom? Deus os abençoe. É um prazer estar com vocês. Foi uma breve palavra mostrando o poder da oração, né? Aqueles que não viram toda a mensagem, depois volta e assiste ela. Que Deus vos abençoe, tá? Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a vida do nosso amigo Felipe Santiago, Luciano. Deus abençoe o Kleber. Deus abençoe a Yasmin. Deus abençoe a pizzaria Pega Pega. Deus abençoe. Eu nem conheço, não conheço, mas me conhece, né? Deus abençoe. Deus abençoe a pizzaria Pega Pega. Não sei quem é, mas me conhece, mas eu não conheço, tá? Depois se apresente aí que estamos aí à disposição. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã vai ser um dia abençoado para todos nós, né? Que Deus venha agraciar, que Deus venha dar força, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida no dia de amanhã. Amanhã celebramos um dia memorável. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Deo gloria, solo Christus. As 5 frases principais da Reforma Protestante. Bom, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa vos abençoar e te guardar. A tua entrada, a tua saída, em todo o tempo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.